17 de março de 2009, Brasília, Distrito Federal. Uma das figuras mais polêmicas e emblemáticas do Brasil seria encontrada sem vida. Clodovil Hernandes findaria sua jornada aos 71 anos de uma trajetória com altos e baixos intensos e falas marcantes e cortantes, numa carreira de artista completo na moda, na TV e até na política. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. E você venha comigo até o final desta história de uma pessoa que Clodovil Hernandes. Ele nasceu já sendo uma grande confusão, vamos dizer assim. Ele gostava de ser o verbo da frase, ele gostava de ser o centro da atenção, até porque ele tinha talento para isso. E ele sempre traz polêmica. Clodovil, ele nasceu com polêmica, morreu entre polêmicas, foi uma pessoa que trouxe discussões acaloradas ao longo de toda a sua grande carreira, uma carreira feita de muitos altos e baixos, mais altos sempre, porque é o que fica de verdade, e que soube ser ele. E eu sempre acho que quando a gente vai falar de algo, por que eu escolhi falar do Clodovil? Porque a morte dele também tem uns mistérios que dizem que ele foi morto, Não foi, gente, ele morreu, ele teve um AVC, vou entrar na morte em si dele, mas já para tirar essas teorias da conspiração, não existiu. O Clodovil, infelizmente, partiu cedo, aos 71 anos, mas ele partiu de problemas do físico dele, da cabeça, do AVC que ele teve, que infelizmente matou uma cabeça genial, mas uma cabeça que também trazia com ele tanto bem quanto mal, a briga e a paz, o amor, o ódio. Ele era 880. Ele até fez parte de um programa, acho que era 8800, que ele ganhou sobre Dona Beija, também vou contar, que era tipo isso, 8800. Ele era muito água e fogo, muito quente e frio. Saber viver pelo morno também pode ser uma grande estratégia de vida, porque aí você não se queima, você não se congela. O Clodovil não conseguia, ele precisava ser extremático em tudo. Nas suas opiniões, na sua forma de ser, no seu trabalho, ou era o melhor ou não seria nada. Às vezes a gente precisa de uma nota 8, mas o Clodovil só queria nota 10, só queria nota 11, queria nota 12. Ele exigia de si mesmo e principalmente dos outros que conviviam com ele. Mas uma coisa que eu acho que antes da gente continuar aqui conversando sobre o Clodovil, uma coisa que eu já quero trazer, uma pensata aqui, vocês sabem que eu gosto de fazer pensatas, é que assim, a gente não pode ser anacrônico quando a gente vai falar de uma história. Nenhuma geração de hoje vai conseguir sobreviver a uma análise de uma geração futura. Porque a gente está em processo de evolução, coisas que a gente fala hoje, faz hoje, apesar de a gente ter uma lupa maior em cima de todo mundo ter que ser muito perfeito, muito escovadinho, que eu tenho medo, porque eu acho que ninguém é tão escovadinho, ninguém é tão sem dar umas escorregadas, mas beleza, as pessoas estão querendo formar uma sociedade absolutamente perfeita, mesmo sabendo que a base toda é uma imperfeição que não está se resolvendo. Mas ok, ninguém da geração, ninguém que estiver hoje, que for julgado aos olhos de uma geração futura, vai sobreviver. É impossível, principalmente se a gente for anacrônico. O que é o anacronismo? Quando a gente julga com os olhos de hoje um passado, sem levar em consideração todo um contexto da história, todo um contexto social, todo um contexto de ser e de existir da sua própria época. A gente não vai conseguir, não vai ter um herói para chamar de seu. Não vai ter. Então, no caso do Clodovil, o máximo que eu vou tentar fazer aqui é não ser anacrônico, não trazer ele sob o holofote de hoje, de 2024, uma pessoa que inclusive morre em 2009. A própria morte dele já faz muito tempo. E a vida, o exercício de viver dele foi de um século passado, dentro de um contexto absurdamente social, cultural, de uma sociedade local, onde a gente não pode nunca esquecer. A gente fala muito de comportamento aqui, e o nosso comportamento é uma equação de tudo isso, de onde viemos e para onde vamos. E o Clodovil veio, e o Clodovil foi. Então, eu vou tentar contar a história dele, sempre contextualizando
qual era a realidade da época, porque senão vai ficar um ataque, eu acho, desnecessário. O Clodovil é uma pessoa a ser revista, e eu fiquei muito feliz que a Elle do Brasil, a revista Elle, fez um podcast absurdamente fantástico, chamado Clodovil do Avesso. Já trago aqui a indicação. Por que Clodovil do Avesso? Porque o Clodovil, como um grande estilista que era, ele se preocupava com o avesso. Grandes marcas falam isso, né? Pessoas elegantérrimas sempre falam: o avesso da roupa tem que ser tão bom quanto a frente dela. E o Clodovil, quando tinha seus ateliês, ele teve vários, ele sempre se preocupou muito com o avesso da roupa. E eu gostei dessa ideia de fazerem... Deixa a polícia passar. Vai pegar bandido. Vai pegar bandido. Eu juro pra você, eu comecei, não tinha um barulho. Agora já tô ouvindo martelada, já tô ouvindo polícia, daqui a pouco chega a pamonha, depois a mexerica. Passa, polícia. Vai, menino, vai pegar bandido. Acho que tá subindo. Quando sobe demora um pouquinho mais, mas calma, a gente vai chegar lá. Vai. Foi. Então, o Clodovil do Avesso, que é esse podcast da Elle Brasil, é muito bem feito pela Patrícia Oyama e pelo Gabriel Monteiro. É uma delícia. Como o Brasil tá bom de podcast, gente, fico tão feliz com isso. Como, olha, desde Praia dos Ossos, a gente só tem tido uma evolução nesses podcasts de que te contam história e sabem fazer. Esse podcast Clodovil de 6 episódios, terminando aqui, vai lá e dê play, porque é uma delícia revisitar um tempo que se passou e conhecer ainda mais uma pessoa que merece ser conhecida, aqui, ó, Clodovil. Eu escolhi falar do Clodovil. Você pode estar assistindo a este episódio aqui em setembro de 2077, mas eu estou colocando no ar em maio de 2024, que é a Semana da Parada Gay. E eu quis trazer porque o Clodovil é sempre muito apontado como homofóbico, e eu quero trazer essa discussão aqui. Ele é muito apontado como racista, misógino, homofóbico e tal, apenas porque ele exercia o seu direito livre de opinar e falar as suas opiniões. Opiniões muitas vezes controversas, mas que tinham, se a gente analisar as coisas que ele está falando dentro do contexto da sua época, ele trazia ali toda uma narrativa de uma sociedade que precisava ser mais do que combatida. Eu acho que o combate nessa hora pode só fortalecer uma ideia ruim. Ela precisava ser explicado. Eu tenho eu vi o Clodovil 2 vezes na minha vida. Um show da Daniela Mercury, fantástica, que para mim foi ele que lançou em São Paulo, no seu programa Clô para os Íntimos, na antiga TV Manchete. Excelente programa, um dos vários que ele teve. E a primeira vez que eu vi a Daniela Mercury... Não, minto. Eu tinha visto a Daniela Mercury no show... Eu tinha visto ela antes, no show que ela fez na Avenida Paulista, no MASP. Foi o último show que teve. Agora não estou lembrando se eu vi a entrevista e fui ao show dela no MASP, depois fui ao show no Olímpia, ou se eu tinha ido, mas eu não lembro. Só sei que o Clodovil foi importante para me apresentar a Daniela Mercury, para me trazer o humor da Daniela Mercury, para deixar eu entender quem era aquela artista que estava começando lá atrás, 1990 e alguma coisa. Então o Clodovil ele teve essa possibilidade de abrir portas para muitas pessoas. Mas para a minha geração, principalmente, que eu tinha uma mãe ainda em construção de um filho gay, vocês não fazem ideia de como a TV Mulher, que era apresentado pela Marília Gabriela, pelo Ney Gonçalves Dias, que não era um programa de mulherzinha, não era isso, é um grande programa que vocês discutiam, discutia a mulher em campo, de fato. Não à toa, teve Malu Mulher um ano antes, falando de divórcio, daí teve Mulher, teve Amor não, Quem Ama Não Mata. Não é à toa, aquele universo foi criado pela Globo, perfeitamente criado, porque mulheres estavam morrendo, a lá Angela Diniz, que foi a primeira. Mas tem outro caso comentado aqui que eu falo bem disso também. Eu tenho uma mulher que foi muito bem feito pelo Nilton Travesso, que é um grande diretor, zaço, que fez 500 mil coisas. Foi um programa muito importante para uma geração inteira que estava chegando, que estava caminhando, que ainda era criança, que ia virar adulto, para falar com as mães, principalmente. O Clodovil e a Marta Suplicy, engraçado, duas pessoas que se combateram o tempo inteiro e que brigaram muito. Acho que mais até em função do próprio Clodovil, ele era muito ardiloso com ela, uma tristeza. Mas o Clodovil e a Marta Suplicy foram fundamentais para a minha mãe entender que ter um filho gay não era um problema.
Você percebe, eu estou te falando de 1980, você que nasceu em 2000 ou você que nasceu em 1990, você não faz ideia do que foi crescer entre 70, 80 e 90, saindo de uma ditadura militar muito pesada, principalmente nos seus costumes, vindo de um universo onde você não podia, você tinha pouca acessibilidade à informação externa. Brasil, um filme demorava 4, 5 anos para passar no cinema aqui, se passasse, se não fosse censurado. Então, quando você tinha pessoas como a Marília Gabriela, mas principalmente a Marta Suplicy e o Clodovil, falando sobre a homossexualidade e não mais o homossexualismo, que nesse caso o sufixo seria de doença, o homossexualidade, não e homossexualismo sim, ela trazia, a Marta, a possibilidade de uma mãe entender que o seu filho é assim. Então ele merece ser amado, a sua filha é assim, merece ser amada. E o Clodovil trazia a gargalhada, o bom humor, a forma fresca no bom sentido de ser, de ver a vida de uma maneira muito bonita. O Clodovil tinha seus problemas, seus perrengues que a gente vou trazer em 2 segundos, sobre o que é ser gay, mas principalmente, isso sim, em função da geração da qual ele vinha. Clodovil nasce, ele é conterrâneo é bom, né? Ele é contemporâneo de idade com o Aparício Basílio da Silva. É outro caso que eu trouxe aqui, assista, que é sobre um grande empresário que fez o perfume Rastro e foi morto de uma maneira tão brutal por um Michê, idiota, que em 1992 ceifou a vida de um cara que era da cultura, das artes, de absolutamente tudo. Tenho certeza que ele e o Clodovil devem ter se transitado, que eles passeavam numa hora pela mesma sociedade. Mas o Clodovil nasce no dia 17 de junho de 1937. Pergunto, né, será essa data real? Porque o Clodovil ele foi adotado por um casal, que é a mãe e o pai. Cadê, menino? Eu anotei, eu sei que a Isabel é a mãe. Aqui, ó, Domingo e Isabel Hernandes. Eles foram adotar, ele foi adotado e ele foi registrado só com 14 anos. Então, ele é bem geminiano, para quem gosta de signo. Ele tem seus traços bem geminianos, mas será que essa é a data ou foi uma data colocada? Porque você ser registrado aos 14 anos, adotado por uma família de imigrantes espanhóis. Se diz muito que o Clodovil, na verdade, seria filho da irmã mais nova da mãe dele, outros falam que ele poderia ser de uma família que vem de italiano, com não sei o quê. Parece que um irmão apareceu um dia desse, falando que é irmão dele, mas o Clodovil nunca abriu o jogo. Ele teve um programa, né, abriu o jogo, mas ele nunca abriu o jogo com relação a essa parte de quem seria a mãe, porque a mãe dele era a Dona Isabel, porque ele teve uma adoração e morreu em 86, se eu não me engano, e a partir dali é um grande visor de águas na vida do Clodovil. O Clodovil nasce numa cidade do interior, é Elisário, uma cidade bem pequena aqui do estado de São Paulo, ou ele foi registrado nessa cidade, e ele lá cresce. E ele cresce, e isso é importante, dentro de uma família extremamente religiosa e católica. Muito católica. De uma coisa católica que era o que regia a vida dele. E essa regência, o Clodovil, ele acreditava nesses dogmas. O Clodovil gostava da igreja. O Clodovil tinha essa fé real, o que para ele era um problema, porque ele fazia parte de uma igreja que, em princípio, não gosta dele. Ué, a igreja católica agora está aceitando gay. Não, né, gente? Então, assim, ele viveu uma dicotomia eterna em função fortemente também desta religiosidade que lhe foi com ele até o último dia. Então ele vivia essa balança entre poder ser o que eu sou e ser inteiro e ser feliz, mas como se este outro lugar aqui do qual eu venho diz que eu não posso ser. Então ele carregava muito essas duas tintas, onde ele seria permitido, se ele quisesse, e ele foi inteiro numa época que ninguém era, mas ao mesmo tempo ele carregava consigo os grilhões do apontamento dele mesmo, do julgamento, do auto-julgamento. Então ele carrega com ele esse quase rancor de ser o que ele era. Ele diz uma época, ele tem uma entrevista que ele fala assim, não é uma opção sexual, porque se fosse, eu preferia ser hétero. É uma frase que eu já ouvi de várias pessoas com as quais eu convivi. Eu não, se tivesse opção, eu queria ser gay, eu gosto de ser gay. Mas eu entendo quando a pessoa fala isso pelo seguinte, e o Clodovil explica, e as pessoas ali não ouvem, porque já pegam ranço. Ele diz o seguinte, é tão
preocupante, pesado, é angustiante ser o que eu sou. Se eu pudesse optar em ser normal, entrar na caixinha que todo mundo quer que eu entre, eu optaria, porque seria muito mais fácil viver. Mas o Clodovil só era o que ele era exatamente por ele não entrar em caixinhas. É que ele não se percebia tanto assim. A própria geração do Aparício Basílio, que eu falo aqui no canal, que eu conversei com vários amigos do Aparício, que por coincidências da vida acabaram virando meus amigos, aquela geração que pega a geração do Clodovil não se falava sobre homossexualidade, se falava sobre homossexualismo, com muita vergonha de ser. Você não saía do armário porque você não sabia nem que você estava dentro de um. Você fingia não ser. Não se falava sobre isso. Se você esconda, não me fale nada. Então você tinha pessoas muito machonas, às vezes, que se colocavam e se projetavam em cima de outros machões, que eles achavam que assim não seriam nunca vistos, e viviam a grande infelicidade de não poder exercer o seu verdadeiro ser. Então você tem muitos casais de homens casados com mulheres, que fizeram mulheres infelicíssimas, com filhos que foram infelicíssimos, pelo fato de que o cara era gay. Essa geração do Clodovil, é que existe, ainda está, né? 38, pode ser, em 38 vai falar, tem uma geração inteira aí de 80 e poucos anos. Então, você tem essa possibilidade de o Clodovil carregar essa tristeza por ser o que ele era, não porque ele não gostava do que o outro fosse, mas porque ele gostaria de estar dentro daquilo que era esperado para as pessoas católicas como ele era. Dentro de uma família católica como era. O pai dele chega, quando ele é adolescente, e pergunta, você é viado? Uma coisa assim. E ele fica até espantado. Por quê? O Clodovil depois vai contar em algumas entrevistas que aos 13 anos, ele pegou o pai com o tio dele, com o irmão da mãe na cama. E a grande paixão do pai dele foi esse tio. A grande paixão do Clodovil, a grande paixão do pai do Clodovil foi esse tio, esse homem que morre num acidente. E esse pai do Clodovil carregou essa tristeza na alma e na escuridão do seu próprio medo para sempre, porque ele não conseguia exercer o choro daquele que chora a morte do seu grande amor. E o pai do Clodovil, inclusive, dá a sensação, quando você ouviu também o podcast, lê mais sobre ele e tal, você se pergunta se o pai não tirou a própria vida, por não aguentar mais a ausência do tio. Inclusive, ele morre vestindo um terno ou uma roupa daquele tio, daquele irmão da mãe do Clodovil. O Clodovil viu isso e o Clodovil não confronta o pai. O Clodovil, inclusive, criança, ele foi violentado dentro da escola e tudo mais. E ele até fala uma coisa que é angustiante ouvir, né? Ele diz que ele se sentiu escolhido. Isso é a fuga dos abusados. Nenhuma criança tem que ser escolhida por nenhum abusador. Isso não é algo, isso não é uma medalha. Olha, ele me quis. Isso é uma tristeza. Mas muitos abusados acabam tendo uma relação muito forte com seus abusadores. Falo todo o tempo do filme O Conto, que tem na HBO Max, ou na Max agora só, que é fascinante porque a mulher descobre muito mais velha que ela foi vítima de um abuso muito mais criança e ela via aquilo como uma paixonite de criança e ela apaga da vida dela. Então, o Clodovil passeou também por esse mesmo roteiro de tentar para sobreviver, gente. Porque a pessoa precisa sobreviver. Você precisa sobreviver aos seus monstros. Você precisa sobreviver ao lobo mau, você precisa chegar no final e ainda descobrir que a vovozinha foi comida e ainda chamar o caçador. Você precisa passar por tudo isso. A gente passa, a vida é um eterno conto de fadas real, não aqueles bonitinhos que tem final feliz. E o Clodovil, então, ele foi abusado, ele viu o pai, ele cresce nessa natureza, sem ter referências homossexuais, sem ter referência gay de felicidade, sem ter uma referência gay de sucesso, sem ter uma referência na qual ele pudesse se espelhar. Ele cresce, o Clodovil, único e exclusivamente, sem ter ninguém para... E detalhe, né? E ele ainda, dentro daquela situação toda, adotado, que para ele também, num certo momento, foi um degrau a menos. Que eu falei até com a doutora Rosângela que os filhos adotados deveriam se ver um degrau a mais, porque eles foram escolhidos de fato, né? Os filhos que legítimos vieram, a gente não sabe se a gente teria sido escolhido pela nossa mãe. Um filho adotado a gente tem certeza, porque assim foi. E o Clodovil tinha essas coisas, então ele era um menino adotado, ele tinha traços físicos marcantes
Eu vou falar de indígena, eu sei que agora é povos originários, eu me perco às vezes ainda, gente, já estão mudando os termos e querem que a pessoa já comece a falar, às vezes eu me dá um perdido, peço desculpa, tá? Mas ele tem traços indígenas, ele tem traços negros, ele mesmo não sabia a sua própria origem de ser, e o fato de ele ser diferente aos olhos dos outros também apontavam para ele como sendo algo a ser olhado. E ele carregou essa tinta toda com ele, esse roteiro todo de história, às vezes carregando no acelerador, às vezes brecando muito mais rápido. E ele, assim foi. A família dele, que era uma família simples, mas trabalhadora, consegue fazer com que o Clodovil venha estudar em São Paulo, tem uma volta, tem de volta e tal, mas ele no final ele fica em São Paulo, o pai dele vai morrer, a mãe vem morar com o Clodovil. E ali o Clodovil, quando ele chega em São Paulo, ele descobre que ele era talentoso sem saber. Ele tinha participado, tinha uma revista, não sei que revista que era Recados da Marlene. Marlene é a cantora Marlene. Minha mãe chama Marlene, inclusive, por causa dela. A Marlene, ou por causa da Marlene Dietrich, deve ser das duas. A Marlene, ela tinha lá na revista um negócio que ela recebia desenhos de roupas para ela, e o Clodovil manda e ela gosta, e ela publica e ela fala. Isso já foi um primeiro destaque para ele. Criança ainda. Quando ele vem estudar em São Paulo, ele faz uns desenhos, ele leva uma modista do centro que compra os desenhos dele. E ele ganha uma grana, ele vai gastar tudo num blazer, alguma coisa assim, numa malha qualquer que ele estava querendo comprar. E ele achou que ele ali tinha feito a história dele. Daí ele voltava com os desenhos, olha que danado essa mulher. E a mulher falava, não gostei, não gostei. Só que depois ele olha pela vitrine e ele reconhece na vitrine os desenhos dele. Quando ele voltava para mostrar novos desenhos, a mulher que tinha boa memória fotografava visualmente e copiava. Então ele perdeu dinheiro nisso, mas isso foi desenvolvendo o talento dele. Ele foi crescendo, ele se formou até como professor, porque era o magistério, a época e tal. Mas em 1960 ele ganha tinha uns certos prêmios do Tecidos Matarazzo, e depois da Fenite, depois de outros lugares, principalmente Tecidos Matarazzo, para fazer uma valorização da moda brasileira, porque isso era um negócio, só que ninguém via como negócio. E ele ganha, em 1960, o primeiro troféu, o primeiro prêmio dele, que era agulha de ouro, de alguma coisa que eu acho que é moda esporte, que ele fez ali e tal. Ele ganha no ano seguinte a agulha de platina. Ou seja, ele só foi crescendo e aquilo foi ascendendo, ele foi ascendendo e acendendo os olhos dos outros para ver o talento que aquele cara era. E ele começa, inclusive, ele vai trabalhar numa La Senhorina, que fica aqui do lado da minha casa, ficava do lado da minha casa, aqui na Rua Maranhão, em Higienópolis. Ele, claro, brigou com a mulher, porque ele vai brigar com todo mundo ao longo da sua vida. Os problemas do Clodovil é isso, ele era muito bélico. Eu acho que ele devia ter tanto medo de gostar de alguém gostar dele depois dessa pessoa partir, que eu acho que ele já começava as relações brigando. Ele brigava com todo mundo, brigou com todo mundo. É uma pessoa que devia ser uma delícia conversar sobre cultura, sobre arte, que ele tinha muito. E ele brigou. Bom, mas ele vai crescendo e ele chega a vestir Elis Regina, a Cacilda Becker. Tem da Elis Regina, quando ela está de minissaia, quem conta muito bem isso no podcast, que foi assistente do Clodovil, que ele manda subir, descer a saia dela, porque ele falava que pessoas pequenas tinham que ter um pouquinho mais para alongar. E a costureira entende subir. E ali estreia a minissaia no Brasil com Elis Regina. Foi via uma roupa do Clodovil, sem ele saber que ele estava fazendo isso. Então ele era muito gostado por pessoas muito talentosas, como a própria Elis Regina. Quando ele começa a subir como costureiro, tinham outros nomes, tinha até o Ronaldo Esper e tudo mais, mas ele tinha principalmente o Denner Pamplona de Abreu. Eu peguei o nome inteiro porque eu só lembrava de Denner. O Denner, como diz a Maria Bethânia, num dos CDs dela, falava assim que ela estava com colete de esmeraldas. Ele falou assim, era aquelas coisas que fazem brilhozinho, como paetê, era um paetê verde vagabundo, mas na mão do Denner se tornavam esmeraldas, de tão talentoso que esse homem foi. Morreu muito cedo, morreu em 1978. O Denner e o Clodovil criaram uma coisa que, para algumas pessoas, é importante, que é o seu opositor, porque aí você tem uma briga e todo mundo só olha para os dois.
Você tem aí Emilinha e Marlene, você tem a cena Alan Proust, você tem o Alan Proust fala muito isso, eu preciso de um grande opositor para eu me sentir imbuído da conquista, do desafio. E o Clodovil tinha com o Denner e o Denner com o Clodovil. Eles tinham farpas horrorosas, era uma briga de tesouras, como eles falam, que era assim, era tão horrível os dois juntos no mesmo ambiente que você cortava o clima com a tesoura. Mas parece que era mentira, parece que o Clodovil e o Denner eram amigos e eles sacaram que ter essa inimizade pública fortaleceria o nome dos dois como os dois grandes costureiros do Brasil. E eles foram nessa toada até a morte do Denner. Em 1960, que já tem aí a ditadura, que é entre 64 e 1968, o Clodovil vai fazer um programa de rádio falando de moda e tal. Parece que ele mete pau na mulher na primeira dama ditadora. E aquilo, como que ele está falando mal do meu vestido? E aí o que eles fazem? Eles censuram o Clodovil, atacando o jeito de ele falar, falando que aquilo fere a moral, fere os bons costumes da família brasileira, que daqui a pouco pessoas estarão imitando o jeito de ele ser. Olha, que o Clodovil não roubava, não fazia, acho que seria até uma boa, né? De ser imitado. E ele foi... Então você percebe que aquele cara que nasceu em 1938, religioso, com o catolicismo à frente da vida dele, com um certo horror por ser o que ele era, querendo ser feliz sem conseguir, ainda assim, o ser dele falava mais alto e ele continuava sendo e se fortalecendo como Clodovil, numa época, como diz a Lilian Patti, como a Lilian Patti fala, o Clodovil, só de ter nascido e ter sido o que ele era, ele já era uma pessoa para combater, inclusive, a homofobia e tudo mais, porque o simples fato de ele existir já era algo para o momento que você questionava como essa pessoa é assim. E ele foi muito importante por causa disso. Ele foi a primeira pessoa assumidamente gay a ir trabalhar na televisão, que ele vai para a TV, dentro do ambiente da moda. Teve até a briga do Denner e do Clodovil, inspirou a novela Tititi, que lá eu só lembro de 84, que era com o Luiz Gustavo e o Reginaldo Farias, onde tem uma coisa até muito forte ali. Os dois se faziam de gays e eles acabavam transando com as suas clientes. Então, o que é pior, né? Assim, ele ser gay ou ele se fazer para transar com uma mulher, para abusar dessa mulher, porque elas estavam se vestindo, eu lembro perfeitamente que eles estavam alfinetando, fazendo o vestido no corpo, e daí iam pegando a garota ou a mulher. Então, é uma coisa doida, né? Assim, se veste de ovelha para ser o lobo mau. Então, aquilo foi estimulado. E o Clodovil, o Denner nunca se assumiu gay, os outros podem ter se assumido depois, mas durante aquela época, entre 1960 e 1980, não. O Clodovil, por ser o que ele é, por ser essa pessoa, por ser o que ele era, por ser uma pessoa que colocava as suas verdades, o que nem sempre eram verdades, à frente de tudo, ele vai crescendo mesmo a contragosto da ditadura. Ele perde o programa no rádio que ele tinha, que era na Jovem Pan, mas ele aparece em novela, ele aparece em programa de pergunta e resposta do Paulo Gracindo, aquele 8800, ele vai falar sobre Dona Beija, ele até ganha uma coisa, ele ganha tipo 100 mil reais, só que quando ele vai pegar o prêmio, ele não sabia que era descontado imposto, ele ficou muito bravo e não quis mais o dinheiro. E ele falou que ele só queria mostrar que era importante ter cultura, ele sabia tudo de Dona Beija, um grande personagem que eu vou fazer em breve, que parece que tem eu vi a minissérie, a novela com a Maitê Proença, na década de 80, deslumbrante, e está sendo feita, né, uma nova novela. É um personagem muito interessante, muito forte. Vamos ver como é que vem. Quando eu estrear, eu vou fazer. Mas aí o Clodovil, ele vai nesse crescimento como uma pessoa pública. E ele tinha também umas ideias muito interessantes como uma pessoa empresarialmente falando da moda. Vou lembrar que o Brasil não tinha a cultura de moda como business, como negócios. E a moda, cara, olha Paris, né? Olha a França, olha a Itália, olha os Estados Unidos com a sua própria... Como a moda faz dinheiro acontecer. O Clodovil, inclusive, dizem que ele estava em Paris, em 1971, quando a Chanel morre, ele teria ido àquela missa, que eu ainda vou fazer também sobre Chanel e tudo mais,
Diz que ele teria ido à missa da morte dela. Só vi isso em 2 lugares, se falou no podcast, não se confirmou, eu já sabia disso, mas como o podcast é muito sério, eu fico em dúvida se eles não colocaram, fico em dúvida da veracidade dessa informação, mas é uma coisa muito falada, inclusive. Porque o Clodovil, ele começa a ir muito para Paris para aprender, não só para se divertir, claro que também tinha o divertimento, mas para aprender, porque Paris era a cidade da moda, cidade onde tudo se criava e tudo se olhava. Era ali o nascedouro. Tenho certeza, se o Clodovil tivesse nascido na França, ele teria sido um Christian Dior ao quadrado. Mas nasceu no Brasil, que deixou ele ainda mais casca para conseguir sobreviver. O Clodovil, quando vai chegando na década de 80, tudo mais, muita coisa acontece com ele. Ele vai trabalhar na TV Mulher, ele estreia então como uma parte de um elenco de um programa super importante, do canal mais importante que a gente tinha naquela época. E, claro, ele vai ter muitas desavenças, inclusive com a Marília Gabriela, com todo mundo e tal. Então, ele vai ficar pouco tempo, ele fica acho que 2 anos e sai, mas foi muito marcante. Ninguém, quando entrou o Ney Galvão, que era um outro estilista, mas não conseguiu a proeza de ser Clodovil. E o Clodovil também, nesses períodos, olha o caso que ele vai inventando. Ele cria uma casa, ele já tinha uma casa, um ateliê, depois ele muda de ateliê e tal, mas mais importante é que ele olha o prêt-à-porter. O que é o prêt-à-porter? É isso aqui. Roupa feita de tamanho PMG. Você não fazia mais nada sob medida. Você ia numa loja e comprava nos tamanhos já pré-programados, 38, 40, 42 e tal. Isso é o prêt-à-porter. E a gente não tinha tanto isso no Brasil. E o Clodovil quis fazer o prêt-à-porter de qualidade. Só que qual o problema dele? Foi a distribuição. A logística é o ponto mais fundamental de qualquer varejo que tivesse o que ele queria ter. Porque ele queria ter lojas no Brasil inteiro, ele queria ter franchise, ele vinha muito para frente. Ele tinha um olhar de 20 anos depois. Só que ali onde ele estava, em 1980 alguma coisa, não rolava. Uma pena, porque teria dado muito certo. Ele foi o que o Alexandre Herkovich fez depois, assinando coleções em zelos e tudo mais. E, assim, e aí você consegue, inclusive, democratizar a moda, trazer a moda para o dia a dia de todas as pessoas, de todos os bolsos possíveis. Mas o Clodovil, ele tentou fazer o prêt-à-porter, ele desenvolveu um jeans fantástico, que pelo que eu não perguntei para minha mãe, ela não lembra. Era um jeans também, super não sei das quantas, sempre com bandeira do Brasil. Ele sempre foi muito brasileiro. O Clodovil sempre foi muito patriota. Apesar de ele ter sido atacado por governos e tudo mais, ele sempre acreditou muito no brasileiro e ele sempre quis muito que o Brasil desse certo. Por isso que, inclusive, vai para a política. A ida para a política dele não é à toa. Quem vê a história do Clodovil sabe que uma hora ele ia ter que esbarrar nisso, porque ele queria sempre mudar o Brasil. Ele tentou mudar o Brasil, melhorar na moda, através do prêt-à-porter dele, que não foi para frente, desse jeans, que não foi para frente. Eles chegam a lançar um Monza. O Monza era um carrão. Eles chegam a lançar o Monza Clodovil. Foram vendidas 12 unidades. Tá, até o chaveiro era de ouro, mas ok, só 12 unidades. Ele tentou fazer aquilo que muito se faz hoje, de se apropriar do valor de uma marca para os produtos. Você tem hoje prédios subindo Porsche, né? Você tem hotel, não sei das quantas, com nome, assim, Fasano. Você tem essas marcas que empreendimentos se apropriam da qualidade daquela marca e constroem um grande mundo, principalmente na área de luxo. O Clodovil só estava atrasado. Uma pena, porque ele teria dado muito, muito certo. E ele vai nessa toada, e ele vai dentro da televisão ao mesmo tempo, entre amores e ódios profundos. O Clodovil, ele passeia por muitas TVs, acho que por todas as TVs que tinham à época. Ele passeia pela TV Gazeta, pela Band, pela Manchete, pela Globo, quando ele foi na TV Mulher. O SBT ele nunca foi contratado, mas sempre foi um bom convidado. Teve outras que vieram depois e assim ele foi entre subidas e quedas pesadas. E ele teve muitas coisas que, quando se fala demais, você tem um problema de ter muitas inimizades também. Uma delas, infelizmente, foi a Marta Suplicy, porque eu gosto muito dos dois. Eu adoraria que os dois tivessem sido amigos, porque eu acho que para a comunidade gay seria muito importante ter os dois. O Clodovil, ele nunca foi uma pessoa que publicamente parecesse defender gay, mas você pega as entrevistas dele, que inclusive aparecem nesse podcast, as pessoas têm que entender o que ele está falando. É isso que eu digo do anacronismo. Ele fala assim, até o Johnny Luxo, que é uma pessoa que eu adoro, que é um ícone para mim do universo LGBTQIA+,
Ele é fantástico e ele começou a ser amigo do Clodovil. Imagino que o Clodovil tivesse tido mais amizades de diferentes idades. Eu sou uma pessoa, eu estou misturando, mas vou voltar para o começo. Eu sou uma pessoa que eu tenho amigos de 18 a 85, 90 anos. Porque eu gosto de saber o que está chegando e eu gosto de aprender com quem está muito à minha frente. Eu tenho amigos de todas as idades, de todos os gêneros, de todas as cores, de tudo, porque eu acho que é legal essa pluralidade nas nossas vidas, mas principalmente na parte da idade, porque o novo, ele vai te apresentar algo que nós aqui que já estamos ficando mais velhos, a gente já sedimentou e fala, não, é assim. E ele mostra pra mim que não é mais assim. Eu aprendo muito com gente muito nova. Eu aprendo muito com gente mais velha. E também com as pessoas da minha idade. Mas quem está na minha idade está também entendendo ainda o que já botou como sacramentado, o que pode ser revisto e reolhado. E o Clodovil, ele faz essa amizade com o Johnny Lush já mais próximo da morte dele. Uma pena, porque o Johnny Lush poderia ter feito pelo Clodovil, mais ainda por ele e pelo próprio movimento LGBTQIA+. Por quê? Vamos lembrar, gente, Clodovil, ele nunca negou a homossexualidade dele. Só isso. Ah, Beata, também ele ia fazer o quê? Ei, meu filho, tem um monte de gay que negou a vida inteira. Só de ele não se negar para os homossexuais, principalmente de gerações seguintes que vinham, ou futuras como a minha, era fundamental não ter vergonha de ser o que você é. Ele era o único homem que não tinha vergonha, apesar de não gostar, apesar de falar coisas que as pessoas não entendiam, por causa da religião que ele seguia. O Clodovil, então, fala e o Johnny Lush, por exemplo, levou ele no São Paulo Fashion Week. Que ele metia pau porque nunca tinha ido. E também nunca tinham convidado ele para ir. O Johnny Lush fala muito bem isso no podcast. Ele fala, gente, era uma falta de convite. Eu virei pro Clodovil, quando ele começou a ser amigo do Clodovil, falou, eu vou te levar no São Paulo Fashion Week para ver o desfile do Alexandre Herkovich. E ele vai, ele adora. Porque além de tudo ele foi bem recebido, ele foi, era um nome grande da moda, chegando no lugar da moda, um lugar inclusive que ele desabonava exatamente porque ninguém lhe convidava. E a parada gay tem esse lado também com isso. O que o Clodovil sempre falou é que eu não entendo por que os gays estão querendo casar na igreja. Ele tem, é só ouvir o resto que ele fala, tá no podcast, ele fala assim, claro que temos que ter direitos, porque ele fala, eu conheço casais que estão juntos há anos e que se um morrer, a família vai lá e toma tudo dele. Então, precisamos ter direitos de casamento gay, não, civilmente falando, mas não na igreja. Isso da igreja, quem define é a igreja, são os dogmas da igreja. Ele está errado? Não está. Eu não estou nem aí se a igreja aceita ou não aceita, eu não estou nem aí se precisar casar ou não casar na igreja. O que eu quero são os meus direitos, e quem garante o direito é a parte civil. Então, o Clodovil, ele tinha essa frase inteira, mas as pessoas param na metade, entendeu? É como eu falei lá atrás, quando ele falou assim, aquela história de se eu pudesse, não é opção, porque se eu pudesse, eu não teria optado por ser gay. E dentro daquilo tudo que eu já falei, as pessoas vão ouvir a frase inteira, a ideia inteira, para se conseguir ter uma interpretação correta. E não fazer uma interpretação ruim, porque eu acho que isso prejudica, inclusive, o próprio movimento LGBTQIAP+, agora tem o P+. Então, Clodovil, vai nessa toada entre estar no auge na TV, na queda, no auge, na queda, no auge. Não vou entrar aqui nisso, porque o podcast explica super bem, aí eu teria que falar de marcas, de programas, não estou muito afim dessa história não, mas o importante é que o Clodovil nunca se abalou nem por estar por cima, nem por estar por baixo. Financeiramente? Óbvio, vai se abalar e muito, mas ele sempre buscava coisas, eu vi na pesquisa e tal, que eu acho que em 2000 ele lança um site dele, olha que coisa ousada. E aí já foi lá lançar um site para dicas de casamento, na época que sites estavam se tornando um lugar de criação de negócios. Ele foi o primeiro. Ele abre e fecha a casa de ateliê, porque a moda sempre lhe proporcionou, lhe permitiu voltar. E ele sempre teve clientes muito fiéis, pessoas de grandes famílias e grandes artistas e tudo mais assim. Só que, claro, você vai decaindo, porque a qualidade dele deixava tudo ainda mais caro e tudo mais. Mas ele vai nessa toada até que, em 2006, ele fecha de vez as portas com uma TV. Engraçado porque meu pai morre em 2004. E eu me lembro que eu ficava com ele e ele adorava ver o programa do Clodovil. Mas a gente ficava a tarde inteira vendo. Era muito engraçado. Meu pai adorava o Clodovil e ele ria e ele falava muita coisa muito boa. Ele fala assim, como esse cara é inteligente,
como ele tem bom gosto, olha que bonito que tudo que ele faz fica. Então, eu não tive, por exemplo, dentro da minha casa, aversão à figura do Clodovil, nem pela minha mãe, nem pelo meu pai. Então, eu sempre vi o Clodovil como um artista, porque ele era além, o Clodovil ele não era um estilista, ele foi ator, ele foi cantor, ele cozinhava bem para um dedéu, todo mundo fala isso. Ele era um grande artista, ele era o Clodovil. Quando o Clodovil, se eu estivesse entrevistando o Clodovil, você não coloca crédito, você não fala apresentador, estilista, não, você põe Clodovil, porque ele é um inteiro. Ele é o próprio crédito dele mesmo. Ele passeia por tanta coisa e por tudo que você não consegue nominar ele como um ator. Ele seria artista, mas ele é mais, porque ele conseguiu fazer e ser tudo o que ele era de fato, que era sim, encantar quem conseguia conviver com ele, que era difícil, e conseguir se reinventar. Ele estava sempre se reinventando. Quando chega lá em 2006, que ele realmente já tinha fechado a porta com todas as TVs, ele tem uma advogada com quem ele estava conversando sobre algumas coisas e ela fala, você devia... Eles estavam falando do Brasil, e ela fala para ele, você devia ir para a política, porque só muda o Brasil indo para a política. E ele gosta da ideia. E ele consegue ir para virar deputado federal. Uma coisa interessante, ele primeiro tenta ser deputado federal pelo PSOL, pela Heloísa Helena, porque ele gostava muito da Heloísa Helena, mas o PSOL não quis ele. Ele vai para um outro partido menor, que não sei qual que é outro. É muito partido, gente, é muito partido. Mas eu falei do PSOL porque tu não deve achar ele super de direita, e ele foi para um super de esquerda. Eu não estou falando de política, estou só mostrando como a pessoa pode se permitir passear por muito. Inclusive, quando o Clodovil é eleito o terceiro mais votado no Brasil, só com aqueles comerciaizinhos que tinham na televisão, ele chega com uma importância muito forte de número de votos e tudo, e ele chega em Brasília, e ele refaz seu gabinete, refaz o seu apartamento, e muita gente já falava isso, se fala bastante bem no podcast também, que o Clodovil conseguia fazer jantares, ele gostava de fazer jantares quartas e quintas. Quartas para políticos e quintas para amigos, celebridades e tudo mais. Só que ele conseguia botar no apartamento dele para jantar a turma de direita, de esquerda, de centro, centro-esquerda, de centro-direita. Isso é política. Não importa a sua ideologia, em certos momentos você precisa conversar com o oponente para vocês poderem chegar numa coisa que é melhor para o Brasil. Eu não vou te dar nem sim nem não só porque você é o outro lado. Eu tenho que dar sim ou não se o projeto de lei para o governo é bom. Ou é bom. Nós somos, acima de direita e esquerda, nós somos brasileiros. E o Clodovil conseguia fazer isso no apartamento dele. Ele consegue colocar de todos os lados, de todos os tamanhos, porque inclusive falam que ele nem tinha muita noção desse protocolo, sabe? Punha ministro com deputado, com secretário, e todo mundo ia. Porque além de tudo ele cozinhava muito bem, ele tinha sempre um piano de cauda que ele colocou lá e botava um pianista, então você tinha um requinte muito bonito para tudo. E ele devia ser uma pessoa muito agradável de se conversar, e como cozinhava muito bem, todo mundo queria aproveitar da cozinha dele que ele também teria tido. E é isso que vai levar à morte do artista muito recente, porque ele entra em 2006, ele morre já, ele morre em 2009. Olha só, ele nasceu, né, pela data de cartório, nasceu dia 17 de junho de 37, ele morre dia 17 de março de 2009. 3 meses antes de fazer 72 anos. O Clodovil, ele já tinha passado por problemas de saúde sérios, ele teve câncer de próstata, que inclusive ele virou, principalmente a sua época, uma voz para se falar sobre o câncer de próstata. A importância de se fazer, porque os homens morrem de câncer de próstata unicamente por não fazer o exame de toque. Olha onde vai o machismo, olha onde vai a bobagem que se fala. Você impede uma pessoa de se salvar porque não faz o exame de toque, como se isso deixasse ele menos macho. E ele falou muito disso em muitos programas. Ele também falava muito de transplantes, da importância de se permitir doar. O Clodovil, eu me lembro quando eu fiz a série de transplantes, o médico que eu entrevistei fala que o Clodovil teria sido a única pessoa que poderia ter sido doadora, mesmo sem ter ninguém legalmente assinando por ele, porque quem decide se você é doador ou não é o seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, não é você. Não existe isso. Não tem na carteira de identidade, e ninguém é doador obrigatoriamente. Então o Clodovil não tinha ninguém que respondesse por ele, juridicamente falando. Mas parece que o que acontece, como ele não pôde doar,
Por quê? No dia 17 de março de 2009, ele estava se preparando para fazer um grande jantar em função de uma série de políticos que iam à casa dele, e ele queria umas lagostas. Ele estava nervoso, que queria as tais lagostas, que ele ia fazer as lagostas e tal, e ficou enchendo o saco todo mundo das lagostas. E ele tinha uma cachorrinha chamada, como é que é o nome daquela coisa? Castanhola, aquela coisa espanhola. Os pais eram espanhóis. E ele, a funcionária dele entra no quarto dele e vê ele caído. Liga pro amigo e fala, olha, o Clodovil não está acordando. Fala, então chama o outro amigo. Daí o outro amigo vai lá e vê que ele ainda está respirando. Ele vai para o hospital, só que lá ele tem uma parada cardíaca. Ele tinha tido um AVC. Tentaram transferir para o Sírio-Libanês em São Paulo, não tinha condições. E ele morre. E aí ele vem para São Paulo para ser enterrado. Só que antes da morte dele, em pouquíssimo tempo, olha a quantidade de coisas que ele chegou a propor, e coisas interessantes na Câmara dos Deputados. Ele propôs algo que eu assino embaixo, tá? Não sei se você assina, que é a diminuição de número de deputados. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é o número de deputados, porque aquilo é uma carteira sem fundo, né? Uma vez eu li que um deputado custava 50 milhões de reais por ano. Não é possível. Para quê? Não pode ser, gente. Não pode ser. É uma coisa que não dá, né? É uma coisa. Ele propôs, o Clodovil, de baixar de 513 para 250 deputados. Claro que ele não teve... Chegou até a ter assinaturas, mas não foi para frente. Por que será que eles deram uma jeito de engavetar uma lei que seria tão boa para o Brasil, né? Porque você diminui, inclusive, gastos. Mas ele também criou o Dia da Mãe Adotiva em função da sua própria mãe. Ele ele queria muito fazer umas leis que obrigassem homens a fazer câncer de próstata depois de uma certa idade. E, infelizmente, gente, às vezes a gente tem que obrigar sim. Ah, é meu direito. É totalmente seu direito, mas você tem o direito, inclusive, de tentar sobreviver, né? De viver. Porque se você descobre câncer de próstata no começo, é nada. Ah, Beto, mas tem o PSA. O PSA não vai te mostrar o exame de sangue como é o exame de toque. Não acho ruim. E ele fez uma lei que está sendo usada hoje contra a lei que ele fez, que a lei, até peguei o número 580/07, que eu acho que é do ano de 2007, que é sobre o casamento gay. Então lembra que falavam muito que ele era homofóbico, isso, aquilo? Ele foi a pessoa que colocou um projeto de lei para fazer o registro civil do casamento gay como direito a um casal gay de ter uma história em conjunto e seus bens serem respeitados entre eles. Esse foi o projeto de lei que começou a andar. E é esse projeto de lei que teve esses meses atrás, aquele monte de gente pegando a lei e distorcendo totalmente o projeto de lei do Clodovil, colocando, na verdade, não mais a legalidade do casamento gay, mas sim a ilegalidade do casamento gay. Pegando o projeto de lei e dando uns 180 graus para ele mudar completamente. Eu acho tão infundado, acho tão chato esse assunto. De novo eu falo, se você não gosta de gay, não casa com um. Você pode até não querer ter um amigo, mas respeita, entendeu? A igreja não é obrigada a casar ninguém, mas a igreja é obrigada a respeitar as pessoas. Ela não tem que fazer cura gay. Cura gay é nada, isso não existe. Se alguém falar para você que se cura, é mentira. É mentira, eu aposto. É mentira, não existe, não existe. Existe cura hétero? Então quer dizer que eu posso transformar um hétero em gay? Então, não existe. Então, ele fez dentro da sua curtíssima trajetória como deputado, muito mais que muito deputado está aí há 70.412 anos, né? Ele realmente estava tentando mudar. Teve lá suas brigas, que ele falou que as mulheres estavam muito ordinárias, elas estavam... Como é que é? É uma frase... as mulheres estão muito ordinárias, elas estão trabalhando deitadas e descansando em pé. Teve uma briga com uma deputada, eu não vou tecer aqui minhas opiniões sobre isso, eu acho que foi um comentário, foi uma pensata que ele fez de um modo geral, ele não se dirigiu a uma pessoa ou outra, mas ele até ia fazer um pedido de desculpa, mas aí ele já foi internado, antes até da morte dele, e acabou não andando muito. Ele tinha lá seus perrengues e seus problemas, né? Dentro com algumas pessoas, como ele teve na TV, ele estava começando a ter em Brasília também. Ele morre sem ter a possibilidade de ver, de fato, o seu trabalho como deputado, que eu acho que era uma coisa que ele gostava muito, era de poder desenvolver o Brasil.
Isso é muito bem mostrado nesse podcast, que é o Clô do Avesso, que é da L Brasil, que eu falei aqui, muito, mas muito bem feito pela... Vou pegar o nome aqui, eu quero o nome inteiro. Cadê, gente do céu? Cadê o nome dos jornalistas que são tão bons? Olha, eu agora não estou achando... Aqui, ó, pela Patrícia Oyama e pelo Gabriel Monteiro, é o Clodovil do Avesso. Vale muito a pena ouvir, são 6 episódios. Também tem um livro chamado Tons de Clô, do Carlos Minuano. É muito difícil de achar. Ele é um livro de 2017. Eu, infelizmente, não consegui achar para ler antes de falar aqui, mas me falaram muito bem dele. E tem uma peça de teatro também, que um ator faz muito bem o Clodovil. Eu só não vou falar aqui tudo, porque às vezes quando você estiver assistindo isso, a peça não esteja mais em cartaz. Mas procura peça sobre Clodovil, que se estiver está em São Paulo ainda, vale a pena assistir, eu vou querer ver essa peça também. O Clodovil merece suas homenagens. Eu acho que ele daria uma excelente minissérie. Até para a gente discutir o que gerações anteriores foram criadas e construídas de maneira tão cruéis para quem tinha que levar aquela retórica como verdade. Tenho certeza que o Clodovil teria tido uma oportunidade, se tivesse tido mais amigos jovens. Ele tinha poucos amigos, os amigos dele que aparecem no podcast amavam demais o Clodovil e falam como ele era complicado de se conviver, e bastante complicado de se conviver. Parabéns para esses amigos terem conseguido. Ele ajudou muita gente também. Tem uma joalheira que a história com ele num desfile, ele falou muito bem também tudo. E ele tinha esses amigos, mas ele estava precisando desses novos amigos que trouxessem esses novos olhares e principalmente amigos que não tivessem receio de falar para o Clodovil o que ele talvez não quisesse ouvir. Porque é natural que o Clodovil, dentro do seu círculo de amigos, ele dominava, então era difícil até dos amigos dele conseguirem falar para o Clodovil: para, cara, você está falando besteira, presta atenção nisso daqui. Ele não ia se permitir ouvir. Um novo, às vezes, consegue ter mais espaço do que o velho. Então teria sido bom para ele poder ter mudado mais opiniões, como ele mudou sobre a Semana da Moda, sobre São Paulo Fashion Week. Tem uma casa dele de Ubatuba absurda, que é um problema, porque está numa área ambiental e vai ser destruída, e ela foi a leilão, tudo foi a leilão. Eu cheguei aí ver um leilão, eu e o Aru, a gente foi ver, era uma casa ali perto do Shopping Guatemi, que estavam com algumas peças, não compramos nada, porque realmente eu não achei nada que eu quisesse. Mas até porque o leilão mais fácil já tinha ido alguns dias, eu tinha perdido. Eu gostaria de ter comprado alguma coisa, mas alguma coisa que eu gostasse, né? Não um objeto só porque foi dele. E essa casa dele de Ubatuba é um problema para os vizinhos odeiam ele. Ele tem uma pessoa que muita gente deve ter brindado a morte dele. Deve ser problemático você ter sua morte brindada. Eu acho que muita gente ali gostou quando soube que ele morreu. Principalmente os vizinhos de Ubatuba, que ele infernizou a vida dessas pessoas. Tem outras pessoas também que ele foi muito desagradável. Ele sabia ser desagradável, né? Esse é um problema, a gente tem que saber ser agradável. Porque ninguém é ermitão, né? Ele morava num prédio, ele mudou muito, mas ele no final estava... Uma das últimas moradas dele foi num prédio lindinho ali da República do Líbano, que todo mundo que passa só tem ele em frente ao Ibirapuera. Não sei até hoje como aquele prédio foi construído, super bonitinho, que era sempre todo mundo um dia quis morar. Mas ele ele é pequeno, é um apartamento menor, e ele ficou ali, depois ele vai para Brasília. Ele tem essas iconicidades também de arquitetura. Ele passeou, estava na Granja Viana, e ele foi por muitos lugares. Clodovil é isso, Clodovil é uma pessoa que realmente, como meu pai falava, Deus jogou a forma fora, porque não tem muito mais o Clodovil por aí, tem a coragem de ser até odiado, se precisar ser. Ele termina fazendo um super spoiler aqui do podcast. A forma de terminar do podcast é absolutamente linda e eu vou reproduzir uma parte para não estragar tudo. O amigo do Clodovil diz que eles estavam num concerto tocando Beethoven e o amigo fala: nossa, mas por que não se nascem mais Beethovens? Daí o Clodovil fala: bobinho, você não está entendendo, ele não morreu, essas pessoas são eternas, todos nós somos eternos. Enquanto alguém estiver falando da gente, a gente é eterno. Achei isso bonito, achei isso forte. Então vale a pena todo mundo aqui falar um pouco daquelas pessoas que partiram dentro das suas histórias, para que elas continuem vivas com a gente. Gostei disso. Falar mais de todo mundo que te faz falta,
é manter essa pessoa viva com você. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa biografia narrada aqui, comentada do Clodovil. Ele não tem, eu já falei, ninguém matou eles, aí foi super laudado, imagina, não tinha, ele não tinha briga, ele não tinha, tinham pessoas muito importantes que gostavam muito dele. E ele morreu pelo acaso, pela vida. Um homem que se cuidava muito. Por isso que ele chegou aos 71 anos. Porque se ele não se cuidasse, tinha morrido com 60. Tinha morrido antes, tinha sido como Denner lá atrás. E ele, por ter se cuidado, ele durou 71 anos. Apenas 71 anos. Mas 71 anos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me comenta aqui, me conta se você gostou, se você conheceu o Clodovil já, se você, o que você acha do Clodovil, se você não concorda nada comigo, tá tudo certo. É importante a gente continuar se permitindo conversar, dialogar e trazer as visões. Ninguém precisa concordar comigo, a gente só precisa se atacar, que eu acho que o mundo está muito atacado e muito atacante. É isso, espero ter curtido. E tem vídeo todo dia, amanhã a gente se vê, tem vídeo. Até já.